Meu nome é Maicon Alves, curso licenciatura em matemática na Universidade de Uberaba. Estou na terceira etapa. Vou estar demonstrando para vocês um trabalho sobre geometria analítica espacial. Vou estar demonstrando, ou melhor, vou estar falando um pouco sobre o número π, o comprimento da circunferência, diâmetro e raio. Para isso, vou estar demonstrando como é encontrado no número π, como esse número foi descoberto através da medida da circunferência e do diâmetro de um círculo. Também vou estar calculando a área desse círculo. Vamos lá? Olá, vou estar demonstrando um pouco sobre o número π, sobre o comprimento da circunferência, diâmetro e raio de um círculo. Para isso vou estar usando vários objetos. Um deles é a régua, uma régua normal. O compasso, que eu utilizei aqui para estar fazendo esse círculo aqui. E lápis e caneta. E esses dois objetos aqui, que na sequência eu vou estar medindo a sua circunferência. Então vamos lá. Primeiro eu fiz a circunferência, construí esse círculo aqui, ó. Para isso fiz a seguinte medida. Utilizei a régua, posicionei o compasso e medi 5 centímetros aqui, ó. Medi 5 centímetros. E através do compasso eu construí esse círculo aqui. Então vamos lá. Esse traço, esse círculo aqui, a medida dele eu vou estar chamando de C. Que vai ser a circunferência do círculo. C vai ser a circunferência, vai ser a medida desse círculo aqui. Também vou estar atribuindo o diâmetro, o raio dessa circunferência. O diâmetro vai ser o seguinte. Primeiro, eu vou ter que identificar qual é o centro desse círculo. O centro desse círculo vai ser o seguinte. Se para construir esse raio, esse círculo, eu utilizei medida de 5 centímetros, então o círculo vai ser mais ou menos aqui, ó. Não, mais ou menos não, exatamente nesse ponto aqui, ó. Esse vai ser o círculo, vai ser o centro. Então o centro do círculo eu vou chamar de O. Vai ser o ponto O, vai ser o centro do círculo. Então, primeiro eu vou definir o raio. Como definir o raio desse círculo? Supondo que eu trace uma reta, um segmento do ponto O, até qualquer ponto do círculo, eu vou perceber que é exatamente 5 centímetros. Ou então raio vai ser a medida do segmento entre o ponto O, que é o centro do círculo, até a extremidade do círculo, ou melhor, a circunferência. Então o raio vai ser a medida do segmento O até a extremidade do círculo. No caso aqui é 5 centímetros.
caso aqui 5 centímetros. Diâmetro vai ser o que? Vai ser a medida de duas extremidades, o segmento formado por duas extremidades do círculo, mas que esse segmento tem uma condição. Para que esse segmento seja verdadeiro, seja um diâmetro, tenha que passar pelo centro da circunferência. Então, o diâmetro vai ser a medida entre uma extremidade qualquer do círculo ante outra extremidade qualquer do círculo, desde que passe pelo centro da circunferência. Essa é a condição. Resumindo, vamos voltar atrás aqui para esclarecer mais. Circunferência vai ser a medida do círculo, a volta que o círculo faz, ó. Vai ser isso aqui, vai ser a circunferência, a medida da circunferência. O raio vai ser o segmento que vai do centro do círculo ante qualquer extremidade que eu possa traçar aqui no círculo. Ou seja, do ponto O aqui ante qualquer uma dessas extremidades do círculo. Que no caso aqui, no meu exemplo aqui, eu usei 5 centímetros. Então vai ser um raio de 5 centímetros. Já o diâmetro vai ser a medida de qualquer segmento, de qualquer extremidade. Vai ser o segmento que tem a medida em qualquer extremidade do círculo ante outra extremidade qualquer do círculo, mas que desde que passe pelo centro do círculo. Então a condição fundamental é que passe pelo centro do círculo. Essa é a condição essencial para formar o diâmetro. Ou seja, podemos notar o seguinte, que o diâmetro vai ser, o raio no caso, vai ser a metade do diâmetro. Então, o raio vai ser igual ao diâmetro, dividido por 2. Então, vai ser a metade do diâmetro. Então, o raio vai ser a metade do diâmetro. É interessante. Agora vamos explicar um pouco sobre o número π. Ele é representado basicamente por esse símbolo aqui, ó. Uma coisa interessante a notar pelo número π é que ele é um número irracional. O que é um número irracional? Ele é um número de infinitas casas decimais e não exatas. Então ele é um número que não tem período, e ou seja, não é uma dízima periódica. É um número irracional, um número decimal com casas infinitas. Ele começa por 3,14, 15 e assim por diante. Ele é atribuído da seguinte forma. Ele foi encontrado da seguinte forma. Para encontrar o número π, você tem que pegar a circunferência C, dividir pelo diâmetro, que é D, para obter π, que é a constante, ou seja, a constante. A constante da circunferência C dividido pelo diâmetro D. Vou ter a constante π, que é aproximadamente 3,1415 e sucessivamente casas infinitas. São casas infinitas. Então, através desta fórmula, através dessa ideologia aqui, podemos encontrar a fórmula que mede, que descobre a circunferência de qualquer círculo, que mede o tamanho de qualquer círculo. Dessa fórmula surgiu a fórmula da circunferência. Como que surgiu? Olha, é o seguinte. Circunferência dividido por diâmetro, vou ter π. Ou então, para encontrar a medida da circunferência, através de C, que é a medida da circunferência, dividido por diâmetro, é igual a constante
π. Ou então, toda vez que eu medir, independente do círculo, que eu dividir a medida da circunferência pelo diâmetro, eu vou obter o número π. Então isso é constante, isso aí é natural. Pode ser qualquer o tamanho da circunferência, eu dividindo pelo diâmetro, vou achar sempre o valor de número π. Que lembrando que é aproximadamente 3,1415 e assim por diante. Aproximadamente 3,1415. Muitos chamam só de 3,14. Ou então, através dessa fórmula aqui, eu vou estar encontrando, através dessa divisão aqui, que eu vou encontrar o π, que é o constante, eu vou estar também encontrando a fórmula para medir a circunferência. Então, se D está dividindo C aqui, ele vai passar multiplicando π. Ou então, diâmetro vezes π. Diâmetro vezes π. Então, circunferência vai ser igual. Se o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, então vou estar dizendo o diâmetro. Se o diâmetro é igual a 2 vezes raio, eu vou estar dizendo que circunferência é igual a 2 vezes π vezes r, que vai ser a medida da circunferência. Então, para qualquer valor para achar circunferência, eu vou estar usando essa fórmula aqui, ó, que é C é igual a 2 vezes π r. Também para achar o valor do raio, também posso achar através dessa fórmula aqui. Agora, vou estar demonstrando como encontrar a circunferência, a medida de circunferência de um objeto aqui, na prática. Agora vou estar tentando descobrir a medida da circunferência da tampa desse pote aqui, a medida da circunferência dessa tampa, ou melhor, desse círculo aqui, ó. Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a fórmula da circunferência, que vai ser C é igual a 2 vezes π vezes r. Aqui eu não sei a medida da circunferência, então eu vou colocar a interrogação aqui. Π, o número π, eu vou utilizar um valor aproximado, que no caso aqui eu vou utilizar o número 3. Agora, vou estar descobrindo o valor do raio, do diâmetro primeiro, e em seguida do raio, para me estar substituindo na fórmula aqui. Para isso eu preciso pelo menos saber a medida do diâmetro ou do raio. Então, a medida do diâmetro, vou utilizar uma régua simples, régua de escola. Vou estar posicionando aqui e vou identificar que a medida do diâmetro dessa tampa é de 6,5 centímetros. Mas aí eu vou utilizar um valor aproximado, que é de 6. Vou utilizar um valor aproximado de 6 centímetros. Então, o diâmetro vai ser igual a 6 centímetros. Eu sei que o diâmetro é o dobro do raio, então o raio vai ser a metade do diâmetro. Então, posso identificar que o raio vai ser 3 centímetros. Sabendo desses dados, eu vou aqui para a fórmula. Vou estar substituindo os dados na fórmula. Então, circunferência vai ser igual a 2 vezes π. Qual que é o número π aqui? O valor aproximado de 3. Vou substituir o R agora aqui, que no caso aqui na fórmula é raio, né? O raio da tampa ali, 3 centímetros. Então, vou substituir aqui por 3, R por 3. Vou ter a seguinte multiplicação. 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então, 18 centímetros vai ser a medida da circunferência. A medida desse círculo aqui, ó.
aproximadamente. Por quê? Porque se eu fazer a divisão de 18, vamos fazer aqui vamos supor a prova do que eu estou falando é verdadeiro. Porque eu sei que a circunferência dividido pelo diâmetro vai ser igual a π, porque vai ser igual a constante que é π. Então, se a circunferência é 18 e o diâmetro aqui no caso aqui é 6, então π vai ser igual a 18 dividido por 6, por ter 3. Então é exatamente como está descrito no exercício. Vai ser π, o valor de π vai ser aproximadamente 3. Então, uma forma simples de estar encontrando o número π, também está encontrando também o diâmetro, a circunferência e o raio. Lembrando que o diâmetro é 2 vezes o raio. E a circunferência vai ser igual a 2 vezes π vezes o raio. E o valor π vai ser a circunferência dividido pelo diâmetro. Esse parte é o valor de π. Qualquer círculo qualquer medida de círculo, de circunferência, se eu dividir a medida da circunferência pelo diâmetro, vou encontrar o valor do π, que é de aproximadamente 3,14. Ou então, nesse exercício aqui, eu usei 3. Aí vai depender do enunciado. Tem autores que colocam 3, tem outros que colocam 3,14, mas nunca um número sempre um número aproximado disso aí. É isso aí, é isso que eu queria demonstrar, a utilização do número π no cotidiano e a relação entre raio, diâmetro, medida da circunferência no número π. Espero que tenham entendido.